Olá, gente, bem-vindos ao nosso canal. Peço a você que não é inscrito, se inscreva aí, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe os nossos vídeos para que assim mais pessoas venham ter conhecimento aqui do nosso conteúdo, né? A gente sempre está aqui indicando livros e também fazendo alguns estudos aí que diz respeito à Bíblia, né? Seja do texto grego ou sobre a crítica textual do Novo Testamento, alguma coisa a gente vai sempre trazer por aqui. A gente vai fazer uma leitura desse material aqui, período intertestamentário, né? Ele vai falar um pouco aqui do período ali entre os dois testamentos. A gente sabe que houve mais ou menos 400 anos ali, desde o final do livro de Malaquias até o livro de Mateus. Então, algumas coisas aconteceram nesse período, e esse material que nós vamos ler, ele trabalha exatamente um pouco sobre esse tempo aí, tá? Então ele começa aqui, os 400 anos decorridos desde a profecia de Malaquias até a vinda de Cristo, né? Ou seja, a primeira vinda, né? São conhecidos como período intertestamentário. Os livros dos Macabeus, que descrevem a revolta macabeia e o caos na Palestina, e os escritos de José, historiador do primeiro século da era cristã, são as principais fontes de informação sobre esse período. Então aqui é bom a gente falar sobre a questão dos livros dos Macabeus que você vai encontrar nas Bíblias católicas, tá bom? E aí eu vou indicar uma boa tradução católica que você tem aí tem acesso. Por exemplo, eu tenho aqui a Bíblia de Jerusalém, que para muitos é talvez a melhor tradução católica, né, que nós temos aí. É bom pegar esses livros assim e dar uma estudada. Trata-se de livros históricos, então, mesmo que na questão doutrinária a gente possa divergir, e até mesmo na questão da composição do livro, é bem assim, debatida a questão cronológica e tal, mas, no geral, tem como você absorver alguma coisa boa ali. Tá? Então, o livro ele serve muito bem para isso, tá? Nessa questão do conteúdo histórico aí, importante. O livro de Daniel deu uma visão prévia desses anos. Ele fala aí a livro, né? Acho que é um erro de digitação. Através do olho do profeta Daniel, da profecia, Daniel esboçou os principais acontecimentos políticos dessa época. Daniel viveu durante a ascensão da Babilônia como potência mundial. Ele viu o reino desaparecer e ser substituído pelo governo medo-persa. Em sua visão profética, viu, portanto, a ascensão de outras grandes forças que dominariam o período intermediário dos testamentos. Alexandre, os Ptolomeus do Egito, os Seleucidas da Síria, os Macabeus e os romanos. É bom que se diga também que muitas pessoas não acreditam que o livro de Daniel tenha sido escrito antes desses fatos aqui profetizados. Mas a grande maioria dos estudiosos e dos cristãos acreditam que sim, ali é uma profecia. Eu acredito que é uma profecia, sim. O que foi escrito, que foi relatado ali, aconteceu. No caso, foi escrito antes dos acontecimentos, principalmente os acontecimentos ali do século III. Já que Daniel ele viveu ali ainda no período, no tempo do Império Babilônico, e ele viu esse tempo e também a ascensão do Império Persa. Né? Ele estava ali ainda quando o Império Babilônico caiu. Ele ainda chegou a ver. E foi exatamente nesse período em que ele teve essas visões. Tá? Então vamos lá. Vamos lá falar então aqui de ponto por ponto, né? Pontuar aqui. O último período persa, até 331 antes de Cristo, que foi exatamente esse o qual Daniel ele viu ascender. Né?
O Antigo Testamento encerra-se com o Império Persa ainda no poder. Ciro havia permitido aos judeus voltar à terra para reconstruir o templo, isso em 538 a.C. Esther, judia, havia ascendido à proeminência no palácio do rei persa, 470 a.C. Esdras, 456 a.C. e Neemias, 443 a.C., haviam voltado ao país e instituído reformas. Claro, nós estamos falando aqui do período já pós-exílico, né? O período em que, quando os persas assumem ali o império, né? Digamos assim, o poder daquela região lá da Mesopotâmia, ou seja, do Crescente Fértil ali mais ou menos, ele autoriza os judeus que voltassem para a sua terra, para Israel, e reconstruísse o templo, que tinha sido destruído por Nabucodonosor, imperador da Babilônia. Então, nesse período é que nós vamos ver a história de Esther, Esdras, Neemias, tal. E esses livros, eles vão contar exatamente esse período de reconstrução, principalmente Esdras e Neemias, né, que são as reformas que são feitas, inclusive no culto judaico também. Vamos lá. Nada aconteceu na Palestina de muito interesse internacional no restante do governo persa. O sumo sacerdote judeu governava o país e o ofício passou a ser altamente cobiçado. Ocorreram diversas disputas infames pelo posto. Olha só que coisa, né? Como eu falei, né, algo já tinha mudado aí. Né? Numa ocasião, um sumo sacerdote matou o irmão quando este buscava o posto para si. O governador persa ficou tão estarrecido por este ato que impôs uma pesada multa sobre a população. Olha aí. Então, como eu falei, né, nesse período muita coisa já havia mudado na questão aí do judaísmo mesmo. Se você pegar o judaísmo do deserto, aliás, quando a lei foi entregue ali para os israelitas ali no tempo das suas peregrinações pelo deserto, ali você vê que as instruções elas eram uma. Quando esse povo ele adentra a terra e eles começam a praticar esse judaísmo propriamente dito, ele já vai sofrer algumas mudanças, principalmente ali com a chegada de Davi ao poder. Ele vai trazer, eu não digo reformas, mas ele vai tentar organizar um pouco ali a questão do culto judaico, inclusive colocando turnos aí ali para levitas e tal. Então você que estuda, você que conhece um pouco dos livros dos reis ali e tal, né, você vai entender mais ou menos, livro de Samuel parece, ele vai explicar mais ou menos essa questão aí. E só que após o exílio lá na Babilônia, que é esse período que a gente está tratando aqui, o culto ele já sofre mudanças drásticas, inclusive na questão da observância e da permanência de sacerdotes. Você vai ver que havia inclusive alguns remanescentes da linhagem sacerdotal ainda lá na Babilônia, e esses voltam para a terra. Porém, aqui você já vê que as brigas elas começam a acontecer, né, assim, no caso assim, pelo posto de sumo sacerdote. Então o negócio já começa a bagunçar. E aí, se a gente for adiantar mais o assunto aqui, na época desse segundo templo, já na época de Cristo, o culto judaico já está completamente diferente daquilo que começou ali ainda com Moisés. Né? Se a gente for comparar, é um judaísmo assim completamente modificado. Então é isso. Bom, por aqui nós vamos terminar esse vídeo. Depois nós vamos dar continuidade aí ao assunto. Deus abençoe sua vida.